Antibesta, o Ministério da Reconciliação com Deus. Olá, sejam bem-vindos ao canal Antibesta, o Ministério da Reconciliação com Deus. Meu nome é Carlos Diocese. Estou aqui para trazer um alívio imediato para aqueles que creem. Para começarmos a interagir e aprofundar neste assunto, é bom começarmos com uma oração. Vamos lá? Senhor meu Deus e nosso Pai, em Ti confiamos. Salva-nos de todos que nos perseguem e livra-nos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, dai-me neste momento a sabedoria e entendimento necessário para abordar este assunto sem ferir a Tua palavra, sem causar dano ao meu próximo e sem ferir a ninguém. Ajuda aqueles que estiverem lendo ou ouvindo este projeto espiritual, causando-lo em estado de entendimento. Cubra minha mente com Tuas mãos poderosas e santas. Unja a minha mente e meus lábios com Tua santa unção. Dai-me no meu abrir de boca palavras com sabedoria. Dai-me força, saúde e condição para evangelizar. Abrir os olhos dos muitos daqueles que creem. Reforça a minha fé em Ti. Restaura para todo sempre a minha confiança em Ti. Por tudo eu Te agradeço, não em meu nome nem merecimento, porque nada sou, mas em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Assista este vídeo e se você entender que é recompensador, inscreva-se e deixe o seu like, o seu joinha. Compartilhe com seus amigos e me ajude a alcançar um grande número de inscritos que acredita na reconciliação com Deus, no pacto de aliança e restauração com Deus. Ajuda o YouTube a entender que este contexto vale a pena. Assista os demais vídeos deste canal, Antibesta, o Ministério da Reconciliação com Deus. A minha intenção é mudar as vidas das pessoas que acreditam na transformação positiva, que possa gerar frutos de arrependimento, levando ao próximo a palavra de Deus e simplificando a Bíblia com sabedoria, e desde já agradeço. Vamos para o estudo? O roteiro é dinâmico, a leitura e narração e interpretação por Carlos Diocese, o Atalaia de Cristo. O tema do vídeo de hoje é África, as consequências da marca da besta e o reinado do anticristo. E faz todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posta uma marca na mão direita ou nas suas testas. Apocalipse 13, 16. Desde os tempos antigos, o continente africano tem vivido dores que assemelham à grande tribulação descrita nas Escrituras: fome, miséria, guerra, opressão, que perduram por gerações. Angola, Moçambique, Guiné e tantos outros povos sofrem não por terem a marca da besta na carne, mas por carregarem nos ombros as feridas da injustiça, da negligência humana. Muitos buscam identificar a marca da besta em sinais visíveis, em um chip, em um número, em um símbolo tecnológico, mas esquece que a marca mais perigosa é a espiritual. É a rejeição da verdade de Deus, é a corrupção do coração e o amor ao poder que oprime aos pobres. A fome, a morte, o abandono é miserável e a miserável desigualdades são as marcas reais da besta que é o pecado que tem impresso na história da humanidade. E como diz o Senhor em Provérbios 27:7, a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta toda amargo é doce. É o que acontece na África, irmão. Enquanto os demais continentes, os demais povos pisam em favos de mel, são felizes, são abastados de riqueza, para a África todo amargo é doce. Angola, Moçambique, Guiné já vem vivendo a grande tribulação desde os tempos bíblicos, sem terem a marca da besta na mão ou na testa, sem estarem sob o reinado do anticristo. E ninguém parou para pensar sobre isso. De acordo com o texto bíblico, Apocalipse 13:16,
A marca é colocada na mão direita ou na testa. A fome, a miséria no continente africano já são em si a marca da besta, que já perdura há muito tempo, desde a antiguidade, e ninguém se alerta sobre isso. Interpretações sobre o significado. Alguns interpretam a marca da besta como um ato físico e tecnológico, como um microchip implantado no corpo, que permita ou impedirá a compra e venda. Outros acreditam que a marca da besta é mais espiritual, representando a forma de pensar e agir em oposição aos mandamentos de Deus. Apocalipse 6, 5 ao 6 dizem uma profecia que descreve um cavalo preto com um cavaleiro que carrega uma balança, simbolizando a fome e a escassez de alimentos que virão no fim dos tempos. Gênesis capítulo 41, a Bíblia descreve como a fome causada pela escassez afetou o Egito e os reinos vizinhos, levando ao povo a vender seus bens e irem para a miséria. O cavalo preto, a marca da besta, o reinado do anticristo e as consequências do Apocalipse já passou na África há muito tempo e vem vivendo entre eles há muito tempo. Como diz a palavra de Deus em Provérbios 27:7, a alma farta pisa em favos de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. Devemos nos atentar para os dias vindouros da parte de Cristo. Em Zacarias, o capítulo 8, traz a promessa de restauração para Jerusalém e o povo de Israel, onde o Senhor promete que voltará a habitar na cidade, tornando a cidade fiel. Estarei falando sobre esse assunto em outro vídeo, o próximo vídeo eu acredito. Eu vou estar falando sobre a construção da casa de Deus, a nova Jerusalém celestial. Que esse é um papel, é um dever do homem. Justamente a reconciliação com Deus é um papel, é um dever do homem. Voltando ao assunto. Por que Deus habitará em Jerusalém, a cidade fiel? A promessa de Deus é para os judeus, irmãos da descendência do seu Filho Jesus Cristo. A vida será de paz, prosperidade, com crianças brincando nas ruas e os idosos sentados nas praças. E os jejuns do passado serão transformados em festas de alegria. As nações buscarão a Deus em Jerusalém e se unirão ao povo de Israel. Zacarias, capítulo 8, do verso 1 ao 23, fala claramente sobre a construção da casa de Deus, a nova morada de Deus, a cidade fiel, a Canaã celestial. Eu não vou ler o texto de Apocalipse, o texto bíblico de Apocalipse, do capítulo 8, de 1 ao 23, porque é um texto um pouco grande. Se vocês puderem ler em casa, eu vou estar deixando essa reflexão para que possam ler esse texto em casa, para que possam entender sobre esse papel do homem em reconciliar-se com Deus para a construção da casa de Deus. Então eu não vou aprofundar nesse assunto, eu não vou ler o capítulo de Zacarias, capítulo 8, do verso 1 ao 23, justamente para ganhar um pouco de tempo, porque senão o vídeo pode ficar um pouco extenso. Os povos africanos conhecem a dor de séculos de opressão e escravidão e ainda assim resistem com fé. Eles nos lembram que o sofrimento não é o fim, é o campo onde Deus planta sementes de redenção. 5 tópicos de solução e providências bíblicas. Primeiro, o arrependimento e o retorno a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus pecados, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. A restauração começa quando o povo se volta ao Criador com humildade. A África precisa ser vista como terra da promessa, não de castigo. O arrependimento coletivo é o clamor sincero que moverão o coração de Deus.
Como se diz, o arrependimento e o retorno a Deus é a chave, é o divisor de água para que aconteça espiritualmente a operação de Deus no mundo ou até mesmo no continente africano. Segundo tópico, a justiça como ferramenta de cura. E aprendei-vos a fazer o bem, procureis o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías capítulo 1, 17. O fim da miséria não virá apenas pela economia, mas pela justiça espiritual e social. Quando os líderes forem guiados pela retidão e os povos agir com compaixão, e o reinado do anticristo, que se baseia na mentira e no egoísmo, no poder e no amor pelo dinheiro, perderá força. Isso faz com que as nações sejam para a África como um manancial de água viva, levando a todos a uma vida sobrenatural, onde a injustiça não possa mais imperar, mas que possa fazer justiça por um povo sofrido. Terceiro tópico, o amor fraternal com o escudo espiritual. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, verso 35. A marca da besta separa e o amor de Cristo une. Em tempo de cura, as feridas entre os povos e nações africanas, o amor é o selo de Deus sobre aqueles que servem nenhuma força do mal pode prevalecer contra o povo de Deus, que se ama, que se apoia e que se ajunta para ajudar os mais oprimidos. Quarto tópico, a esperança na promessa da restauração. Voltai-vos para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á-se a cidade da verdade, a cidade fiel, o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Zacarias capítulo 8, verso 3. Deus promete restaurar o seu povo. A África, símbolo de resistência e fé, é também território de promessa. Assim como o Senhor restaurará Jerusalém, Ele trará cura, fartura e dignidade a quem foi esquecido. As lágrimas de hoje regarão os frutos da libertação do amanhã. Com isso, a África voltará a ser um país promissor, um país de prosperidade e manancial de água viva, levando a seus oprimidos o poder da palavra de Deus e o cumprimento da sua promessa. O quinto tópico e último, o levantamento de uma nova geração de fé. E reconhecerá, depois que derramei o meu espírito de toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel capítulo 2, verso 28. Deus levantará uma geração africana cheia de Espírito Santo, jovens, líderes e famílias que não se curvarem à opressão nem à idolatria moderna. Eles não terão a marca da besta, mas o selo de Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, verso 3. E transformarão suas nações com fé e sabedoria. A palavra de Deus diz que, ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para que essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e verdade. O amor de Deus não pode habitar em um coração egoísta. O versículo acima questiona como o amor de Deus pode estar em alguém que tem condições de ajudar, mas endurece o coração diante do sofrimento do próximo. É o que acontece com a África. Se nós abrir o coração a poder ajudar a África de todas as maneiras, as ações humanitárias que estão ajudando a África, as pessoas voluntárias que fazem o seu
propósito, o seu legado de espiritualidade em ajuda da África, se nós pudermos ajudar essas pessoas, as ONGs, se nós pudermos ajudar todos aqueles que lutam pela África para que seja um país digno de favores de Deus, de recompensa, certamente a África será um país promissor, um país de abundância, um país próspero e um país de felicidade. Ação em vez de palavras. A passagem deixa claro que o amor de Cristo não deve ser apenas teórico ou verbal. Ele se manifesta por meio de ações concretas e verdadeiras, especialmente em relação aos necessitados. A verdadeira marca da besta e a promessa da glória. Desculpa. A marca da besta é a grande tribulação. Não serão provações apenas para os pobres, mas principalmente para as nações ricas e corrompidas pelo poder e pelo dinheiro. Os que se gloriam nas riquezas materiais conhecerão o peso da justiça divina. Então, irmãos, essa grande tribulação, realmente ela não virá para os africanos que já sofrem na tristeza, na humilhação, na fome, na miséria. Eles já são acostumados com isso. A verdadeira tribulação acontecerá para os países que são ricos, as pessoas que não temem ao Senhor, as pessoas que vivem na libertinagem, as pessoas que vivem de uma vida livre, uma vida bastarda, uma vida cheia de poderes, dinheiro. Então essa grande tribulação virá para essas pessoas e atingirá justamente com toda a sua veracidade, atingirá com todo o seu poder, atingirá com toda a sua força, onde todos nós padeceremos de fome. Quem vai aguentar a fome sendo uma pessoa que vive na fartura? Essa vai ser a grande tribulação. E outra, irmãos, eu acredito que nós podemos nos reconciliar com Deus e fazer da África um país melhor para se viver. Os humildes, os simples, os esquecidos, aqueles que já carregam em seus ombros a ferida da injustiça e da negligência humana, não sofrerão com a grande tribulação. Jamais, eles não vão sofrer, por terem a marca da besta no espírito. E essas pessoas jamais irão viver a grande tribulação, porque eles já vivem a marca da besta, eles já vivem a grande tribulação, a fome e a miséria, conhecem de perto. E outra, irmãos, tantas pessoas que já vivem na África fazendo ações humanitárias, ONGs, voluntários que estão vivendo com eles, estão sendo testemunhas de Deus, vendo a grande tribulação. Essas pessoas são testemunhas, gravando esses vídeos mostrando para o mundo da fome, da miséria, gravando a fome na África avassaladora, gravando a necessidade do nosso próximo, principalmente a necessidade espiritual. Essas pessoas, essas ONGs, esses voluntários que estão na África, fazendo esse favor em favor dos africanos, dos angolanos, dos nigerianos. Então, irmãos, essas pessoas são testemunhas da grande tribulação que está acontecendo na África. E ele está vendo o que vai acontecer com o mundo e já são testemunhas disso. Mas, por viverem num mundo cheio de riqueza, se afastaram de Deus. Esses serão recompensados pelo Senhor em tempos de glória, pois está escrito: estes serão recompensados pelos tempos de glória, pois está escrito. Justamente quem será recompensado pelos tempos de glória? As pessoas, os pobres, os necessitados, principalmente os africanos. Levantará-se-ão uma nação poderosa, rica, cheia de povos, cheia de crianças, cheia de velhos e velhas com suas bengalas, crianças brincando, onde na restauração e reconciliação com Deus nós iremos para Jerusalém, porque está escrito que todas as nações irão até lá para ver a Deus. Nós teremos íntima comunhão com Deus. Eu vou estar falando nesse vídeo próximo, na construção da casa de Deus, eu vou estar falando sobre isso e sobre a importância de nos reconciliarmos com Deus.
Agora eu quero voltar aqui ao texto e voltando ao versículo, e onde justamente fala: esses serão recompensados pelo amor em tempos de glória, pois está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. O sofrimento do justo não é em vão. A miséria, a dor e as lágrimas de hoje serão transformadas em honra. É o que Deus vai fazer quando nós reconciliarmos com Deus. Quando for construída a casa de Deus, a nova Jerusalém, a cidade fiel. Quando nós redimir nossos pecados, quando nós inteiramente, em fé, sabermos pedir perdão e nos reconciliar com Deus. Consolo e vida eterna, quando Cristo retornar em poder e majestade para reinar sobre todos os povos e nações. A miséria, a dor e as lágrimas de hoje serão transformadas em honra. A marca da besta é a grande tribulação, não cairão sobre os humildes, sobre os pobres, sobre os oprimidos, sobre os que sofrem na miséria, pois este já traz a marca da besta não na carne, mas no espírito, mas sobre as nações ricas e corrompida pelo poder e pela ganância. Aqueles que se exaltaram com dinheiro e esqueceram do povo de Deus, provarão o peso da justiça divina. Justamente por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo num país de bonança, de prosperidade. Agora, se nós estamos fazendo algo que ajuda o nosso próximo, ajuda a nossa igreja, onde nós cooperamos, onde nós cultuamos, onde nós somos fiéis, se nós ajudamos o nosso próximo, se nós conseguimos ajudar com a necessidade dos africanos, das pessoas que sofrem, jamais nós vamos sofrer o peso da justiça divina. Jamais. Nós seremos como eles, humildes, santos, oprimidos. Nós também vamos viver a glória de Deus. Aos pobres, aos simples e os puros de coração não trazem a marca da besta em sua carne, mas carregam nos ombros o peso da ferida, da injustiça e da negligência humana. É isso que acontece, irmão. Governos se levantam, governos se caem, governos se corrompem, governos se expandem, e assim vai. Passa governo e mais governo, a África está do mesmo jeito. Passa governos e governo, o mundo está do mesmo jeito. Irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é nos reconciliar com Deus. É voltar aos tempos bíblicos, voltar à reconciliação com Deus, ler texto que condiz com aquilo que Deus requer que nós façamos para que nós possamos reconciliar com Deus. Então, irmãos, a nossa missão é reconciliar com Deus. E nós temos que fazer isso. Nós temos que acertar por isso. Porque a reconciliação com Deus é o caminho para que nós possamos ver a face de Deus. Os povos que são os esquecidos do mundo, mas lembrados por Deus, serão exaltados no grande dia da vida do Senhor, pois esses jamais voltarão a passar necessidade, fome, miséria. E o Senhor lhes reserva a recompensa do justo, porque está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Os que hoje sofrem por amor à verdade e à fé não serão esquecidos. Os que hoje sofrem por amor à verdade, justamente essas pessoas, essas ONGs, esses voluntários, essas pessoas que se ajuntam para fazer ajuntamento, caravanas, fazer levantamento para suprir a necessidade dos africanos, daqueles que sofrem. Essas pessoas virão a verdade de Deus. São as pessoas que sofrem por amor à verdade e jamais serão esquecidos. E justamente aqueles que sofrem junto com eles, que são os africanos que estão na miséria, sofrendo na miséria, passando por miséria, fome, necessidade, frio, necessidade, não serão esquecidos por Deus. Porque o tempo da dor
e o lugar de tristeza será recompensado pelo tempo de glória, pois aqueles que perseverarem até o fim serão coroados com a vida eterna, e as lágrimas dos humildes serão transformadas em pérolas de vitória diante do trono do Cordeiro. Agora, irmãos, para terminar, eu quero só falar um pouquinho sobre esse meu trabalho de estar divulgando a palavra de Deus. Eu quero pedir perdão porque a minha dicção não é muito boa, eu não tenho costume de fazer vídeos, portanto esse vídeo é um vídeo mesmo que eu mesmo estou editando. Infelizmente eu não posso gravar um vídeo com o meu rosto, com o meu ambiente aqui, porque o meu computador está carregado, ele está já cheio, com a memória cheia, e não consigo mais gravar vídeo, mas estou gravando esse vídeo para que chegue até as pessoas, para que chegue aos que possam ajudar a África, que pode se unir ao papel de voluntariado, as ONGs, as nações que estão ajudando a África. Por favor, irmãos, ajude esse povo. A marca da besta não é apenas um símbolo físico, é o reflexo do afastamento de Deus. É isso que acontece. Se nós afastarmos de Deus, nós vamos ver tudo isso. Mas nós podemos evitar. Nós podemos evitar essas coisas. A palavra de Deus fala claramente que nós podemos evitar todas essas coisas. Por exemplo, se o Apocalipse bíblico está sendo explanado, está sendo falado, está sendo divulgado com essa força alarmante que tem trazido pânico para as pessoas, os cristãos, se a grande tribulação está sendo falada, imagina o que está acontecendo na África. Coisa que na nossa realidade nós não vemos. Nós não trazemos isso para o nosso dia a dia porque nós não temos conhecimento. Mas se nós esforçarmos um pouquinho, entrar no YouTube, com certeza nós vamos ver trabalho de voluntariado, trabalho de ONGs, trabalho de pessoas, trabalho de nações que estão ajudando a África. E essas pessoas que estão junto com os africanos, sofrendo aquelas necessidades que eles estão passando, quando levam para ele o alimento, que chora naquela tristeza de ver o sofrimento, são os testemunhos das coisas de Deus, são os testemunhos da grande tribulação. A África já vive a grande tribulação desde os tempos antigos. E a grande tribulação não virá para os africanos, porque eles já estão acostumados com isso. Se eles falar para eles, se vocês quiserem colocar a marca da besta em mim, que coloque. Se quiser colocar um chip em mim, que coloque. Mas nós não vamos obedecer a este reinado do anticristo. Porque nós já padecemos em dores. Nós já padecemos em fome, nós já estamos acostumados com isso. E se nós morrermos com Cristo reinaremos. Porque a promessa de Deus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. Então, irmão, essas pessoas que estão vivendo com isso, estão vivendo parte da grande tribulação, mas como testemunha da grande tribulação. E para quem já vem trazendo a marca da besta no espírito e o peso da carga da marca da besta nos ombros, jamais passarão por isso. Eles nem vão respeitar isso. A grande tribulação virão para os ricos, para os bastardos em dinheiro, para aqueles que vivem numa vida de regalia, riqueza, poder, esquecimento das coisas de Deus. Aí nesse momento irão gritar: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, oh meu Deus, me ajude. Nesse momento irão gritar, onde estiverem passando pela grande tribulação. Então, irmão, o que acontece? A grande tribulação virão para os ricos, para que até nós mesmos que não somos ricos, mas temos uma vidinha boa aí, vivendo na nossa condição aí, que tem roupa, riqueza, dinheiro, carro, ostentação, vícios, malícias, para nossas vidas, que não é só para eles que virão para nós também, que somos esquecidos das coisas de Deus. Essa grande tribulação virá para nós também. Mas para os africanos, jamais, eles não verão a grande tribulação. E o que acontece? Eu estarei falando claramente isso nesses meus vídeos, porque nós não vamos ver também o arrebatamento. Porque o arrebatamento é um estado de espírito.
É justamente também o que os africanos estão vivendo. Um arrebatamento, um estado de espírito. Para que nós possamos suportar a grande tribulação, para que nós possamos suportar a grande dor espiritual, a grande escravidão espiritual. Isso é arrebatamento. Nós seremos arrebatados em espírito. Não seremos levados em corpo de carne para o céu. Jamais. Se Cristo desceu à face da terra e ficou no seio da terra por 3 dias para depois ressuscitar, sendo que o salário do pecado é a morte, nós vamos ser ressuscitados. Nós vamos ser sim ressuscitados no último dia, no dia do grande julgamento, para que nós sejamos julgados. Mas jamais nós seremos arrebatados, levados ao céu. Gente, como que nós seremos arrebatados de um corpo de carne corrupto, cheio de pecado, de máculas, cheio de vingança, cheio de ódio, falta de perdão ao nosso próximo, ao nosso irmão? Como que nós seremos arrebatados? E outras igrejas não estão preparadas para ser arrebatadas em corpo de carne. Ela deve se preparar para ser arrebatada num corpo de espírito, em verdade, em humildade, em perseverança e reconciliação com Deus. A marca da besta não é apenas um símbolo físico, é reflexo do afastamento das coisas de Deus. A África já suportou as dores da grande tribulação, a marca da besta, o sofrimento, mas também carrega dentro de si o potencial da grande restauração com Deus, da reconciliação através do pacto de reconciliação. E assim diz o Senhor em Zacarias capítulo 8, verso 13: assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforçam-se as vossas mãos. Então, irmão, para quem entende que a África é uma maldição, a África será restaurada entre todas as nações que serão restauradas. Mas, porém, a grande cidade celestial descerá sobre Jerusalém. Isso está claro na palavra de Deus em Apocalipse. Zacarias fala claramente sobre a construção da casa de Deus, e onde é o vídeo que eu vou estar falando sobre isso. Zacarias fala claramente sobre a morada de Deus em Jerusalém, que Deus voltará a morar em Jerusalém. Então, por que nós vamos viver o Apocalipse, se nós podemos evitar essas coisas? Eu não trouxe o texto pertinente, onde nós podemos evitar as coisas que podem acontecer, mas eu vou estar lendo, no finalzinho eu vou estar lendo, onde nós podemos evitar tais coisas, tais acontecimentos. Apocalipse, viver uma nova vida de redenção com Deus, uma vida de plenitude junto com Deus. Que a África se levante em fé, que os povos se encontrem em paz, e que o Espírito Santo reine onde o anticristo tentou dominar, onde o anticristo tentou reinar. Porque se a África vive em fome, em fartura viverá. Meus irmãos, será que vamos atropelar e deixar para trás as profecias, as promessas de Zacarias, de Isaías, as maravilhas de aos Romanos e Tessalonicenses, para cumprir algo que já está revelado em Apocalipse? Apocalipse está tudo revelado, portanto já chama livro da revelação, porque já está tudo revelado. Nós sabemos o que vai acontecer, mas nós podemos evitar. Nós podemos claramente evitar o Apocalipse, o reinado do anticristo, se nos reconciliarmos com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Às vezes, irmãos, eu falo mais em reconciliar, mas não falo o divisor de água, o indicador principal, a promessa serena e a promessa principal de quem nos reconciliará com Deus, que é Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo que nós vamos reconciliar com Deus, através do seu mandamento, do seu ensinamento, através do seu evangelho, através dos seus feitios. Se nós nos compararmos com Cristo, com os seus apóstolos, com a sua verdade, com o seu evangelho, certamente nós seremos reconciliados com Deus.
E se nós quisermos construir a grande Sião celestial, a cidade fiel, nós teremos que reconciliar com Deus. Não adianta pôr mãos impuras para reconciliar uma grande cidade que virá do céu. Nós temos que preparar o monte, nós temos que preparar a cidade, nós temos que preparar o povo. E este é o meu papel como o antibesta, como o atalaia de Cristo, como o ministério da reconciliação com Deus. É tentar levar essa visão para o povo que não entende das coisas de Deus, que não discute sobre isso. Me perdoe, talvez até entende, mas distorce. Isto é 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Em tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E isto é Deus. Estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus, aquele que não reconheceu o pecado, e fez o pecado por nós, e o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, onde eu falo que nós podemos evitar o Apocalipse, isso pode ser evitado porque já está revelado, irmãos. Mas as profecias não. As profecias hão de se cumprir. Assim como as profecias do passado se cumpriram e foram cumpridas, o povo teve uma esperança, teve um tempo de espera. Naquele tempo já havia tribulação, já havia marca da besta, onde o povo foi marcado. Davi mesmo foi um que marcou o povo, numerou o povo, Deus se irou com isso. O diabo ordenou a Davi, através de manipulação, a marcar o povo. Então, irmãos, essa marca da besta, essa grande tribulação, já vem Deus dos primórdios da humanidade, Deus da época de Cristo. Entendeu, irmãos? Onde nós podemos evitar essa marca da besta, esse reinado do anticristo. Nós podemos evitar isso. Através de quê? Da reconciliação com Deus. E a palavra de Deus fala que nós podemos evitar tudo isso. O Apocalipse, a marca da besta, o reinado do anticristo. Mas nós não podemos evitar a descida da grande cidade, a fiel celestial, Sião celestial. Nós não podemos evitar. Passa céus e terra. Por exemplo, a África já vem passando tudo que está passando, sobrevivendo todas essas maldades, essa calamidade, a fome, a miséria, esse tempo todo, e está resistindo a tempos de hoje. Imagine se acontecer uma grande tribulação, a marca da besta. Nós seremos obrigados a viver como a África, que resistiu até o dia de hoje, onde hoje pode ser evitado, pode ser melhorado, pode ser restaurada a nação africana, Angola, Moçambique, Guiné e tantas outras que eu nunca vi falar, que eu não conheço. Maputo. Isso pode ser evitado. Lucas capítulo 21, 32 ao 36. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo se aconteça. Então, irmãos, não passará essa geração. Eu acredito que uma geração é do século 1 ao 100, onde hoje nós estamos no século 25. 5 anos passados de um século, porque o século começa em 2021, vai até 2100. Aí vai ser um século. Aí eu considero como uma geração. Então, irmãos, não vai passar essa geração. Então quer dizer que nós não vamos passar sem entender a coisa de Deus. Passará o céu e a terra, mas minha palavra não hão de passar. Olhai-vos, por que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriagueis dos cuidados da vida, e venha-vos sobre vós o improviso daquele dia. Então, irmão, é isso que nós temos que policiar, é isso que nós temos que vigiar, é isso que nós temos que trabalhar em cima disso,
para que nós não sejamos achados em glutonaria, embriaguez e descuidar da vida. Porque o dia do Senhor virá como um relâmpago, virá de surpresa e pegará muitos de surpresa. E onde os africanos serão abençoados, serão renovados, serão glorificados com grande honra perante o Senhor por causa disso. Porque não são achados na glutonaria, não são achados na embriaguez, não são achados nos cuidados da vida, não são achados na riqueza, porque a palavra de Deus fala que mais vale um justo no céu do que um rico. Continuando, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Então, irmão, e venha sobre vós o improviso daquele dia, é o dia do Senhor, porque ele virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, que em todo tempo, orando, aí, irmão, está falando, vigiai. Isso é o papel das nações que são ricas, das nações que são bastardas, porque os africanos, na condição que estão vivendo, não tem condição nem de orar, nem de buscar a Deus, porque a fome, a miséria é alarmante, é onde nós temos que dobrar a nossa oração, a nossa fé, nosso vínculo de amizade com Deus, o nosso vínculo de perseverança e fé, a nossa reconciliação com Deus, vigiando, orando, para que a África seja levantada como nação digna de honra e de glória de Deus. Se nós não podemos ir até lá, se nós não podemos doar, nós temos que vigiar em oração. Por quê, irmão? Para que esse dia mal não venha até nós. A África é um exemplo de tudo que vai acontecer na grande tribulação. A África já vive a grande tribulação marcada no espírito. Já vive. E carrega sobre os ombros o peso da grande condenação. Então isso jamais vai acontecer com a África novamente. Não vai acontecer. A África não vai passar por esse papel. É um povo que se fosse cheio de saúde, é um povo que fosse cheio de vigor, com certeza seria uma nação rica, porque são um povo trabalhador. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, vigiai, pois, em todo tempo, orando. O que está falando? Orando, irmãos. É o que nós podemos fazer. Orar, jejuar, e consagrar a Deus. Aqui a palavra de Deus não fala vigiai-vos, pois, estocando alimento, estocando isso, aquilo. Então, irmão, no dia do Senhor que nós vamos ter um azeite para acender a nossa candeia, a nossa vela. Porque virá escuridão, virá tristeza sobre a terra, virá fome, a miséria. Para que estocar alimento, irmãos? Se a África está vivendo daquele jeito, aí eu vejo vários vídeos falando, vão estocar alimento. As 7 virgens, as 10 virgens é estocar alimento, não é alimento. As virgens, quando foram achadas, elas só tinham azeite, não tinha alimento, só azeite. As 5 foram agraciadas com a presença do Senhor, do esposo. Por quê? Porque elas tinham azeite para passar aquela escuridão, aquele momento de opressão, de tristeza, de dor espiritual que elas estavam passando. Mas nelas tinha a promessa de encontrar o expiador, de encontrar o noivo, o esposo, aqueles que iam honrar elas diante de Deus. Mas através do quê? Do estoque de azeite, apenas azeite. Não tem nada desse negócio, vai estocar alimento, estocar água. Estocar água, alimento, é precisar país asiático, país latino, países europeus, países ricos, pessoas ricas que julgam, vamos estocar alimento. Não, irmão, nós temos que estocar somente azeite, mais nada, somente azeite. Nós temos que passar fome, padecer a fome, nós temos que padecer a miséria e vencer tudo isso espiritualmente, orando, vigiando. Mas nós podemos evitar isso. Mas o que nós temos que ter em casa é somente azeite. As 10 virgens, as 5 foram achadas com azeite. E a Bíblia fala claramente, aquelas que não tinham azeite não foram agraciadas. Não fala que elas tinham alimento, não fala que elas tinham isso, aquilo. Aí tá essa briga na internet, bombardeando o povo. Estocar alimento. Não, irmão, nós temos que estocar azeite, orar e vigiar, para que tais coisas não aconteçam.
E como reflexão, irmãos, para terminar o vídeo, eu quero trazer somente essa palavra. Essas palavras de Jesus nos lembram que o tempo presente e breve é preciso. E Ele nos chama à vigilância, à reconciliação, à sobriedade e à oração constante, para que estejamos espiritualmente preparados, para quando as promessas proféticas se cumprirem, nós estaremos de pé diante de Deus e firme na promessa, com o coração puro e a comunhão com Deus, o que são um verdadeiro refúgio diante das tribulações. Vigiai e orai, para que possais estar firmes quando o Filho do Homem vier. Quero agradecer, muito obrigado por me deixar entrar na sua casa através desse vídeo, por assistir esse vídeo. Eu já falei, eu não sou destro em editar vídeo e fazer vídeos, mas eu quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade, por estar me ouvindo. Esse vídeo não é um vídeo assim profissional, estrondoroso, mas eu quero levar a palavra de Deus através da minha simplicidade cristã, da minha simplicidade como servo diante de Deus. Eu não quero perder isso. Eu quero te agradecer, muito obrigado mesmo por me deixar entrar na tua casa. E esse é o melhor de mim. Não é o que eu posso fazer de melhor, mas é o melhor de mim no momento. É o melhor que eu posso oferecer no momento, onde eu conclamo a todos nós ajudar a África que sofre, enviar donativos, oração, e onde mais nós devemos estar em oração. Nós que estamos bebendo, comendo, vestindo, andando em nossos carros, devemos vigiar em oração, irmãos, porque a palavra de Deus só requer isso: vigiai, para que tais coisas não aconteçam. Muito obrigado. Se você gostou, deixe o seu like, dê o seu joinha, compartilhe, avisa aquele amigo: eu encontrei um cara que está na internet falando sobre os vídeos, falando sobre essas coisas de tal forma. Talvez você veja que seja diferente. Eu quero te agradecer por isso. Muito obrigado. Dias melhores virão para o continente africano. Há um nascer de um novo sol para a África. O tempo de orar está se findando, e o Senhor prepara o novo amanhecer sobre toda essa terra abençoada. As nações que antes foram feridas, agora ouvirão o som da restauração. Povos que um dia foram esquecidos, serão lembrados, porque Deus não se esquece das suas promessas. Assim diz o Senhor: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 1 ao 2. A África é um solo fértil de fé, coragem e esperança. O mesmo Deus que fez brotar vida no deserto fará florescer alegria onde antes havia dor. Novas gerações se levantarão com a sabedoria e compaixão, guiada pelas guias da mão do Senhor e pelo poder do Altíssimo. O Espírito que de Deus sopra novamente sobre o continente africano, despertando sonhos, curando feridas e acendendo a chama de uma nova era de paz e prosperidade. Dias melhores virão, e quando o novo sol nascer sobre a África, todos verão, porque o Senhor é Deus, fiel em cumprir suas promessas. Porque eu também sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que esperai. Jeremias capítulo 29, verso 11. Deseja que eu transforme a tua vida em novidade de vida? Ore, vigie em todo tempo, para que sejais a vida para que tais coisas não aconteçam. Seja próspero, eminente em fazer o bem.